Segunda candidata mais votada de Novo Hamburgo na eleição de 2016, com mais de 5.400 votos, a vereadora Patrícia Beck, do PPS, é a única mulher da atual legislatura da Câmara Hamburguense e também é presidente neste ano, o que faz com que tanto o legislativo quanto o executivo da cidade sejam comandados por mulheres. Durante sua gestão, ao lado do vice-presidente Inácio Luciano, do PTB, e dos secretários Felipe Cumbral, do PDT, e Vlad Lourenço, do PP, foram promovidas mudanças importantes no regimento interno da Casa. Entre elas, a obrigatoriedade do vereador permanecer até o final da ordem de votações para receber presença. A presidente fala um pouco mais sobre essas alterações e sobre futuras ações do Legislativo Hamburguense no programa Conexão Política. Olá, telespectadores da Vale TV, está iniciando mais uma edição do programa Conexão Política, que dessa vez está recebendo a presidente do Legislativo Hamburguense, Patrícia Beck, do PPS, e o vice-presidente Inácio Luciano, do PTB. Lembrando que você pode acompanhar o Conexão Política através do aplicativo da Vale TV para aparelho Android ou através do site valetvplay.com. Vereadores, muito obrigado pela presença de vocês. Vereador, para começar, como é ser presidente do Legislativo, sendo a única também mulher nessa legislatura? Olá, muito obrigada mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui na Vale TV, né? É uma grande aprendizagem, sem sombra de dúvidas, uma grande oportunidade estar ao lado de mais 3 vereadores na mesa diretora e um grande desafio também, né? As pessoas têm a impressão assim, de que a Patrícia é sempre brava, sempre aquela Patrícia do pescoço vermelho e quando tu está à frente da gestão, tu não pode ser assim, né? Principalmente na presidência da Câmara, tu tem que compreender que tu está ali defendendo a instituição, tu está ali para fazer o trabalho da administração pública da instituição e também para defender os 13 vereadores, né? Então, para mim, realmente um grande desafio, mas eu estou adorando, assim, perceber que o diálogo constrói muitas coisas, né? Que às vezes sim, às vezes é preciso o pescoço vermelho, às vezes é preciso, né, um pouco da brabeza, mas que muito se constrói através do diálogo também. Sim, é a primeira presidente mulher da história da Câmara? Não, faz 43 anos que teve a primeira, na verdade eu sou a segunda. Bacana. A gestão de vocês teve algumas propostas que mudaram o regimento interno da Câmara, né? Entre elas, uma das mais polêmicas foi aquela de participar de toda a sessão, toda a ordem do dia para ganhar presença na sessão. Como foi enfrentar isso dentro do Legislativo? Acho que o nosso vice-presidente pode ajudar nessa pauta, né? Sendo advogado e muito competente nessa área jurídica, assim. Mas eu acredito que era uma necessidade, a gente precisava não só esta parte do nosso regimento interno, mas todo o nosso regimento interno, né, vereador, ele precisa passar por uma reforma, né, porque é um regimento interno que muitas vezes se contradiz, né, que deixa dúvidas em algumas questões. A gente precisa levar a plenário para uma votação e às vezes de imediato algumas circunstâncias, algumas questões. Então, essa questão da votação da ordem do dia foi muito uma construção da mesa no entendimento de que o salário do vereador ele é pago para que ele participe principalmente das decisões de matérias importantes referente ao nosso município, né? Então, foi uma das primeiras pautas que a gente apresentou e acho que não gerou até polêmica, assim, mas chamou a atenção por ter que se fazer isso por lei quando as pessoas acreditavam assim que isso já era o normal, né? Algo normal. Cumprimentar os telespectadores da Vale TV e agradecer pela oportunidade de estar aqui. Dizer que realmente o nosso regimento interno ele precisa de muitas alterações e isso se deve também um pouco por conta do tempo, né? A legislação ela é estática, mas a vida das pessoas e o andamento dos trabalhos ele é dinâmico. Então, de tempos em tempos é necessário remodelar e repensar, rediscutir, remodernizar a legislação como um todo. Especificamente deste caso,
o regimento interno ele vincula o recebimento do subsídio dos vereadores na participação da ordem do dia, mas ele não deixava claro se era de parte, se era total, e o que se criou na Câmara ao longo do tempo foi um costume de que se o vereador votasse apenas uma matéria da ordem do dia, em tese ele teria participado da ordem do dia e teria, por consequência, então, né, o acesso ao subsídio referente àquele expediente. No entanto, isso gerou uma série de situações ali no Legislativo que às vezes eram enfrentadas até como manobras, embora seja difícil dizer isso, mas o que era muito comum? Vamos inverter a pauta, vamos apreciar primeiro a ordem do dia. E aí tu pegava um projeto lá que não era polêmico, por exemplo, um nome de rua, votava, e em seguida tinha uma matéria que era muito polêmica, alguns vereadores não queriam se posicionar, por exemplo, e aí então se ausentavam do plenário, né? Então essa medida ela foi para, em primeiro lugar, permitir que o vereador possa apreciar todas as matérias que constam da ordem do dia, porque de fato esta é uma obrigação do vereador, quando ele se candidatou ele sabia dessa responsabilidade, então isso, e também vincular a participação do vereador e evitar que possa acontecer qualquer tipo de manobra ou enfim, como queiram nominar esse procedimento. O que eu acho importante dizer hoje, se é necessário inverter a pauta, pode ser invertido. Daqui um pouco tem um evento importante da cidade, né, que vai acontecer num dia de sessão, ou algum vereador vai precisar se ausentar, por exemplo, por motivo de saúde. É possível que a pauta seja invertida. No entanto, a pauta tem que ser inteiramente invertida. Hoje se inverte a pauta se necessário for, mas todos os projetos são apreciados nessa inversão e não somente um como era antes, né? Garantindo então a presença dos 14 vereadores em plenário para que as decisões sejam tomadas por ampla maioria, como prevê a nossa Constituição, como prevê, né, a nossa lei orgânica e como prevê também o nosso regimento interno. Claro. Outra mudança que teve, não sei se foi efetivada já, a questão do assessor voluntário. Isso já está regrado? Como é que está funcionando isso? Eu percebi que alguns vereadores já colocaram, né, no gabinete. Sim. Nós tivemos uma solicitação por escrito de uma disponibilização assim, de utilização dos espaços, assim, né? A pessoa vai circular na Câmara, né? E a gente percebeu que a gente não tinha nenhuma regra, que a gente não tinha nenhuma situação colocada em papel para garantir, inclusive, que no futuro não se tenha ações trabalhistas contra a Câmara de Vereadores. Não que estes que estão agora vão colocar, mas a gente precisa pensar na administração como um todo, porque no momento que tu toma uma medida, tu abre brecha para que se continue por muitos anos. Então, a gente entende que isso é um direito do vereador, dele pensar num assessor voluntário, mas a gente criou então um regramento, um preenchimento de documentos, assim. A gente está numa casa pública, num prédio de 5 andares, onde a gente precisa ter muito cuidado e responsabilidade, né? Com os gabinetes dos vereadores, com a administração como um todo. Então, nós apenas colocamos no papel algo que garanta também que a Câmara ela se isente de, no futuro, qualquer situação jurídica que vai custar dinheiro público, que vai custar dinheiro aos cofres públicos, né? Então, acho que a gente já tem três gabinetes com assessor voluntário. Sim. Como é que funciona isso do ponto de vista jurídico na ação da questão do assessor voluntário? Ele tem o crachá lá, pode circular normalmente? O que acontece, né? Antes, quando não havia um regramento para isso, para tu utilizar do bem público, porque o material de escritório, os computadores, né? Fazer um protocolo na secretaria, se tu não tem né? Se isso não é oficializado de alguma maneira, tu tem os impedimentos, né? E também tu ter uma pessoa ali no gabinete e ela não estar habilitada a fazer um mínimo das coisas, lógico
que o assessor voluntário não tem as mesmas prerrogativas que os assessores, né, que são funcionários da administração, né? Foi criado alguns limitadores nesse expediente, mas principalmente criar essa cultura do acesso, né, a poder manipular o bem público de forma a estar isso regrada, né? Juridicamente se preocupou muito em resguardar, né, o patrimônio público e também essa questão da administração, porque, por exemplo, assim, eu vou citar um exemplo, eu tenho lá no meu gabinete a Cida. A Cida, ela foi minha assessora, né, os 4 anos do mandato passado, ela foi 8 anos assessora do meu pai. A Cida se aposentou, né, ela é aposentada do INSS, mas ela é uma pessoa muito ativa, ela não quer ficar em casa e ela é muito ligada à política, então ela vai meio expediente lá na Câmara para nos ajudar, ela tem experiência, ela reúne os requisitos e de fato ela nos auxilia muito com essa experiência e ela quer se sentir útil, ela mora próximo da Câmara, então ela quer ter, né, algo para fazer, vamos dizer assim, ela não quer ficar em casa. Então a gente, né, encaminhou a documentação para oficializar ela como assessora voluntária para que isso fique bem claro e também resguardar a Câmara, para que amanhã ou depois tu vai preencher ali, né, um ato que o direito do trabalho prevê, por exemplo, o ato de subordinação, porque o assessor voluntário vai estar subordinado àquilo que o chefe de gabinete e depois o vereador e depois a Câmara exige para que ele possa se enquadrar. Normalmente, ele vai ter também né, a continuidade do trabalho ali, a Cida vai lá das 8 da manhã até a 1 da tarde, o meio-dia, né? Então, assim, tu preenche aqueles requisitos que o direito do trabalho exige para que tu tenha a configuração do vínculo trabalhista. Então, para evitar que haja uma demanda trabalhista nesse sentido, nós criamos esse mecanismo. Mas acho que algo muito positivo, né? Até porque isso, de alguma forma, inclui as pessoas, né? E também ajuda os gabinetes, porque, embora as pessoas acham, por exemplo, que os vereadores já têm assessores demais, para quem tem um volume de trabalho grande, como é o caso do meu gabinete, do gabinete da vereadora Patrícia e de outros vereadores, né? A mão de obra ela é pequena, né? Falta perna para alcançar tudo, né? A gente tem que atender o trabalho burocrático da Câmara, a gente tem que cumprir o expediente da Câmara e a gente não deixa de ser vereador às 6 da tarde que nem uma empresa. A pessoa bate o seu cartão e vai embora. O vereador, ele é vereador 24 horas por dia e os assessores, por consequência disso, também são assessores 24 horas por dia, porque lá nos seus contratos, embora reze um cumprimento de horário, diz que o assessor fica à inteira disposição do vereador, em qualquer momento. Então, essa é uma maneira, né, de poder oficializar e também de poder dar para os vereadores a possibilidade de ter, né, mais mão de obra para auxiliar nos anseios da comunidade, porque esse acaba sendo o objetivo final, também dar maiores condições de acessibilidade à população e conforto no atendimento. Claro. O Conexão Política vai para um rápido intervalo comercial e já voltamos com mais esse programa. Tchau, tchau.